A paz do Senhor, minhas irmãs, e aí, tudo bem? Vamos lá para mais um devocional? Hoje, o tema de hoje é Você é necessário. E nós vamos estar lendo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14 ao 16. 1 Coríntios 12, do 14 ao 16, que diz assim: O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. 1 Coríntios 12, 24 é o nosso versículo-chave, que diz assim: Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. E diz assim o texto: Conta-se a história de um maestro que regia sua orquestra. O órgão tocava uma bela melodia, os tambores trovejavam, o som das trombetas ecoavam e os violinos soavam belamente. Mas o maestro notou que algo estava faltando: o flautim. O flautinista se distraiu e esperou que o seu instrumento não fizesse falta. O maestro lembrou: cada um de nós é necessário. Essa foi essencialmente a mesma mensagem que Paulo comunicou aos cristãos de Corinto, em sua primeira carta a eles, 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Cada cristão exerce um papel importante no corpo de Cristo. Paulo deu uma lista de dons espirituais e comparou seus usos às funções das várias partes do corpo humano, para o bem do todo, versículo 8 ao 10. Pode ser que os cristãos de Corinto tivessem culturas, dons e personalidades diferentes, mas eles eram cheios do mesmo Espírito e pertenciam ao mesmo corpo de Cristo. Paulo fez uma menção especial das partes do corpo que eram fracas e obscuras e ensinou que todos os cristãos têm um papel necessário e significativo. Nenhuma parte é mais necessária do que a outra. Lembre-se, Jesus lhe deu uma parte importante e significativa a cumprir e a usará para edificar o seu povo. E a frase de hoje diz assim: como membro do corpo de Cristo, você é parte necessária do todo. Eu vou estar lendo aqui também, ele cita aqui o versículo do 8 ao 10. Eu vou estar lendo aqui, que fala sobre os dons, tá? Que diz assim: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. O versículo 11 diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Sabe uma das coisas que eu tenho mais, me encantado com o Senhor? É perceber e entender o quanto ele trabalha nas nossas vidas de forma individual. Deus não tem padrão. Você acredita nisso, irmã? Não tem padrão. Ele não age sempre da mesma forma. E é por isso que é tão perigoso a gente pregar sobre as nossas experiências pessoais, Eu procuro muito citar as minhas experiências, mas eu não prego elas como fosse uma verdade. Pregação é palavra, é Bíblia, Você pode citar aquilo que Deus falou e trabalhou dentro de você, mas colocar isso como uma regra é algo muito perigoso, Porque não necessariamente aquilo que Deus me cobra, Ele vai cobrar de todo mundo. Vamos supor, Não é o caso, mas vamos supor que Deus virou pra mim e falou assim: Viviane, a partir de hoje eu não quero mais que você use calça. Você não pode mais usar calça, vai ter que usar saia e vestido. Por quê? Por qualquer situação, sabe? Talvez para trabalhar em mim a minha feminilidade. Não sei.
Mas eu posso chegar no púlpito e pregar e falar assim: irmãs, olha só, a partir de hoje o Senhor falou pra mim que nenhuma mulher mais vai usar calça, todo mundo vai estar usando vestido. Eu posso fazer isso? Até posso, mas não é certo, porque o Senhor não falou isso pra todo mundo, o Senhor falou isso pra mim. E aí eu não tô falando nem sobre usos e costumes de igrejas, tá, irmãs? Estou falando sobre experiência pessoal. Não é o caso, Deus não falou isso comigo. Se um dia ele falar amém, se ele não falar amém também. Mas uma coisa que eu fico sempre muito preocupada, sabe? É quando as pessoas levam a experiência pessoal delas com Deus como uma verdade única e absoluta. Isso é muito perigoso. A verdade única e absoluta é a Bíblia. E é por isso que eu sempre estou falando para vocês: abra sua Bíblia, irmã, lê, vai pesquisar, vai ler, vai entender, vai estudar. Por quê? Porque é a palavra de Deus que é a verdade, né? A verdade única e absoluta. Aqui, como o próprio texto aqui, né, do devocional falou, né? Nós somos necessários, nós fazemos parte de um corpo. E o Senhor, ele vai trabalhar dentro de nós, de cada uma de nós, dentro daquilo que nós temos de bom e aquilo que nós temos de não tão bom, né? De ruim, né? Aquilo que nós temos de forte, ele vai usar em prol da obra dele, né? Por exemplo, eu, Viviane, eu não tenho dificuldade de falar em público, não tenho essa dificuldade. Mas eu tenho muita, né, assim, quando a questão assim da pregação, do estudo da palavra, essas coisas, costumo ter medo, temor é da mensagem, não do público. Isso é uma característica minha, uma característica que a Viviane tem e que pode ser utilizada para quê? Para em prol da obra, né? Tanto que já dei aula em EBD, já preguei, já dei estudo, já dei palestra. Por quê? Porque é uma característica minha e eu uso essa minha característica em prol do reino de Deus. Assim como nós temos professores, né? Nós temos várias outras pessoas que elas fazem, né? Tem o seu dom natural servindo, né? Como ganha-pão realmente, né, como trabalho, e elas, né, acabam também por utilizar isso em prol da obra de Deus. Então, assim, irmãs, você é necessária. Eu não sei aquilo que o Senhor realmente colocou dentro de você, mas você sabe, e se você não sabe, busca o Senhor. Você sabe uma coisa de mais interessante aqui nos dons espirituais? É que, se você parar para observar aqui, são características diferentes que as pessoas precisam ter. Um é palavra de sabedoria, o outro é palavra de conhecimento, o outro é fé, o outro é dom de curar. Operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Não é tudo de uma pessoa só. Isso aqui são características, sabe? É olho, é boca, é ouvido, é nariz, é pé, é mão. E assim somos nós diante do Senhor. Nós diante do Senhor somos exatamente assim. Nós temos a nossa utilidade. Você é do jeitinho que você é, porque Deus tem uma obra que só você pode fazer. E que você possa aceitar e entender esse chamado dele sobre a sua vida. Aqui ela falou, né? O maestro lembrou ao flotinista que cada um de nós é necessário. E essa é a mensagem que o Senhor Deus traz para as nossas vidas. Cada um de nós é necessário. Cada uma de nós somos necessárias. Independente de onde você pode ser usado, o importante é que você pode ser usada. Aceite as oportunidades que vier sobre a sua vida, sabe? O Senhor tem muito mais a nos dar. Quanto mais nós nos lançamos diante dele, mais o Senhor dá, né, retribui a nossa dedicação a ele. E todos os cristãos têm um papel necessário e significativo diante do Senhor. E que nós possamos, assim, cumprir esse chamado e esse propósito de Deus. Lembre-se que Jesus deu a cada uma de nós uma parte importante e significativa. E ele vai cumprir para poder, né, que ele precisa, né, usar para edificar o povo dele. Bem, como membro do corpo de Cristo, você é parte necessária do corpo. Então, minhas irmãs, que você possa definitivamente entender o teu chamado diante do Senhor e buscar realmente diante dele aquilo que ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Não importa qual é a parte do corpo que você é.
O que importa é que você esteja realmente cumprindo o seu chamado, o seu propósito. É tão bom quando a gente chega na igreja e recebe um abraço, né, assim, de amor, de carinho. E pode ser que o teu propósito seja realmente isso. Ser uma pessoa amorosa, sabe? Ser uma pessoa que vai recepcionar bem as pessoas. E como nós dentro da igreja precisamos disso. Amém, minhas irmãs? Então, que nós possamos estar orando para poder estar encerrando esse devocional. Samuel chegou. Vamos estar orando, minhas irmãs, amém? Vamos estar orando, amém? Bem, então lembrando, minhas irmãs, que você é necessária, independente de quem você seja, qual seja o seu ponto forte ou o seu ponto fraco, amém? Vamos estar orando. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, aqui em Tua presença, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, que nós possamos, ó Deus, entender a cada dia mais a nossa necessidade de estar em Ti. Tu não precisa de nós, Senhor. Tu és um Deus único, Tu és um Deus poderoso e não existe uma necessidade sua em nós, mas existe uma total necessidade nossa em Ti. Senhor, nos dê uma melhor clareza sobre os nossos dons, sobre como podemos Te servir. Sabe, Senhor, que possamos ser amáveis uns com os outros, que nós possamos expressar a luz, o amor que há em Ti para as outras pessoas. Pai de amor e de glória, em nome de Jesus, que nós possamos entender a nossa necessidade de ter o Senhor em nossas vidas, que possamos cumprir o nosso propósito de vida, Deus. Desperta-nos, ó Deus amado, a descobrir quem nós somos e o que nós precisamos fazer. Desperte os nossos propósitos, ó Deus. Nos dê melhor clareza de quem Tu és e de quem nós somos em Ti. Que nós possamos entender que nós não somos cópias uns dos outros, mas nós podemos ser uma cópia de Jesus. Bem, Senhor, perdoe os nossos pecados e aumente a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, minhas irmãs. Tchauzinho e até a próxima.